Livro de Eclesiastes, capítulo 1. Eu escolhi como tema a sabedoria que vem da sabedoria. E quando você vai para esses livros poéticos, quem se destaca em termos de sabedoria certamente é Salomão. E Salomão ele tem uma mensagem, um recado muito lindo na abertura do livro de Eclesiastes. Aparentemente, é como se este fosse uma mensagem final que Salomão quisesse dar às pessoas. Então eu quero ler com você, então, Eclesiastes capítulo 1. Deixa eu abrir aqui rapidamente. As palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade. Nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho, em que tanto se esforça debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão. Mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte. Dá voltas e voltas, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar. Contudo, o mar nunca se enche, ainda que sempre corram para lá. Para lá voltam a correr. Verso 8. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. E agora vamos para o verso 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. Dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. Que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil. É correr atrás do vento. O que é torto não pode ser endireitado. O que está faltando não pode ser contado. Fiquei pensando. Eu me tornei famoso, ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. Por isso, me esforcei para compreender a sabedoria, bem como a loucura e a insensatez. Mas aprendi que isso também é correr atrás do vento. Pois quanto maior a sabedoria, maior o sofrimento. E quanto maior o conhecimento, maior o desgosto. Uma leitura desse primeiro capítulo dá a exatidão daquilo que Salomão está propondo na composição deste livro. E quando a gente pensa em sabedoria, sabedoria em Israel não é apenas conhecimento, não é apenas adquirir, alçar, estudar, crescer no conhecimento. Sabedoria, no contexto israelita, é discernimento. É ainda aquela situação do dia a dia que você vai aprendendo com o passar do tempo, com o passar dos anos. Isso, no conceito judaico, no conceito dos israelitas, é a ideia de sabedoria. E aqui, essa série, ela inicia falando dos livros de sabedoria. E são os livros poéticos ou sapienciais do Antigo Testamento, que são eles ali, Jó,
em Portugal se lê Job. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, que a gente vai falar um pouquinho essa manhã, e Cântico dos Cânticos, que é Cantares. Sabedoria é um dos desejos da humanidade. De quem aqui já pediu ou teve necessidade de ter sabedoria? Muitas vezes, muitas decisões que nós tomamos precisam de sabedoria. E aqui o texto de Tiago 1, verso 5, se você quiser ir lá para acompanhar comigo, ele está projetado aqui, ó. Mas diz assim, vamos ler juntos? Se alguém tem falta de sabedoria, o que deve fazer? Peça a Deus, e Ele a dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Agora, leia o verso 6. Abra a Bíblia no verso 6 agora, Tiago 1, 6. Aqui diz que nós não podemos duvidar do pedido que fazemos a Deus. Salomão, quando ele pede sabedoria, ele tinha certeza de que ele ia receber a sabedoria de Deus. Eu pergunto, o mesmo Deus que deu a sabedoria a Salomão, ele está aqui, pode dar esta mesma sabedoria a você e a mim, sim ou não? Com certeza. E é essa sabedoria que vem de Deus que nós precisamos buscar. E o livro de Tiago, então, diz assim no verso 6, peça com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Então hoje nós precisamos de sabedoria. Sabedoria para conduzir a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos, e conduzir ainda a nossa vida rumo ao encontro com o Criador dos céus e da terra. Sabedoria é algo que nós buscamos. Falando ainda sobre o aspecto da poesia, eu quero destacar aqui algumas ideias que podem ser vistas dentro do texto bíblico, né? Então, deixa eu rapidamente abrir aqui. Quando a gente vai para o aspecto poético, a gente tem que examinar algumas questões. Sim, relacionada à poesia. O que é poesia? Você saberia me definir o que é poesia? Eu vou definir poesia a grosso modo, tá? Dizem que uma das aves mais belas é o pavão. Quem já viu um pavão aqui? É bonito, não é? Não é lindo? Já ouviram a expressão enfeitar o pavão? É possível enfeitar um pavão? Praticamente impossível. Mas a poesia, a grosso modo, é isso. É você pegar algo que já é belo, que já é formoso, e colocar algo essencial, algo a mais. Então, quando a gente pensa em poesia, a gente tem que entender que é um verso que tem gêneros literários. Combina palavras, significados, qualidades estéticas, e na poesia prevalece a língua, o conteúdo, a forma e os dispositivos fonéticos para dar aquele som agradável e semânticos. A poesia, então, ela é dividida em versos e agrupados são chamados de estrofes, e a poesia, ela nasceu para ser cantada. Quando você vai para o livro dos Salmos, os judeus, eles cantavam os salmos, eles declamavam os salmos. As origens literárias da poesia, que nasceu com o objetivo de ser cantada, então ela tem a preocupação com a estética, com a métrica e com a rima. Poesia é antiga, talvez uma das formas mais antigas da arte literária. Existem registros de poesias em hieroglifos no Egito 25 séculos antes de Cristo. Na poesia moderna, uma das mais importantes ferramentas é a metáfora. Jesus se utilizava de metáforas, de ilustrações para trazer ensinamentos. Ele falava sobre a parábola do grão de mostarda, e ele usava outros ensinamentos, a parábola da figueira. Enfim, existem alguns tipos de formas poéticas, como
o soneto, a ode, e os tipos de poesia. Existe a poesia lírica, a poesia épica e a poesia dramática. Mas chegamos ao livro de Eclesiastes, que é o que a gente quer falar um pouquinho essa manhã. O que é o livro de Eclesiastes? O título Eclesiastes é uma transliteração do grego do termo hebraico kohelet, que significa aquele que reúne. Ou seja, Salomão reuniu suas principais experiências de vida neste livro e colocou e trouxe ele para nós. É como se ele chegasse assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é. E a gente vai ler esse texto ao final. Então, bem claro, né? Onde encontrar satisfação? Eu coloquei isso aqui, que talvez seja uma ideia de uma poesia. O mal da ignorância se combate com leitura. A doença da ganância com humildade se cura. E na base do respeito se desfaz o preconceito contra toda criatura. Isso é um cordel, não é? Então aqui tem um ensinamento por trás de todas essas palavras estrategicamente posicionadas. Não se compra o amor, nem se troca a alegria. Caráter não tem penhor, bem-querer a gente cria. E na vida se aprende, felicidade não se vende, pois não é mercadoria. Outra ideia bem importante aqui. Então, aqui, aquilo que eu estava dizendo, não é? Então significa professor ou pregador, certo? Aquele que reúne. Salomão, então, está reunindo ideias. E ele tem uma proposta quando você lê o livro de Eclesiastes. E a síntese do livro está aqui no 12, verso 13. A gente vai ler ao final esse texto aqui. Mas vamos lá. Uma expressão que você vai ver várias vezes nesse livro é debaixo do sol. Salomão, de todas as suas andanças, experiências e vivências, ele usa muito essa expressão. E essa expressão, ela aparece 25 vezes no livro de Eclesiastes. Quando a gente pensa nisso, a gente vê como ele está preocupado em deixar um recado de que tudo que você vive, de tudo que você está experimentando, ou presenciando, ou tendo a oportunidade de viver, é algo que não é em nenhum momento novo. As pessoas que deixaram o mundo dos vivos, que estão sepultadas, já passaram por algo que você ou eu já passamos e já experimentamos. Então, aparece 25 vezes no livro. Outra expressão que ele utiliza é vaidade das vaidades. Quando ele usa essa expressão, deixa eu ver se essa eu projetei ou não. Tá, vou voltar um pouquinho aqui. Tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Nós lemos isso nos versos 2 e 3 de Eclesiastes capítulo 1. E ele diz ainda: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade, correr atrás do vento. E Salomão, ele procurou a felicidade em tudo que você imaginar, em tudo que você pretende, em tudo que nós pretendemos. Eu gosto muito, embora ele seja ateu, mas ele tem um conhecimento muito importante que eu acho que a gente pode crescer com isso. Paulo dá um conselho para nós: examina tudo e tem o que é bom. Então, quando a gente olha para esse homem aqui, Leandro Carnal, que ele é um ateu, mas é um filósofo, e o filósofo ele tem, por excelência, examinar tudo. E ele diz aqui, olha, a vaidade é sempre forte. Disfarçada de humildade, então, é avassaladora. Tem pessoas que elas são vaidosas, querem se revestir de humildade, e aí isso se torna um problema. Você vai ouvir agora o que ele diz sobre a vaidade. É um áudio de 1 minuto e pouquinho, que eu acredito que dá para a gente entender um pouquinho como começou a vaidade, qual o problema da vaidade. Eu espero que, vamos ver se o áudio vai passar. A vaidade é o primeiro pecado capital, é o pecado de Lúcifer. A vaidade, soberba, orgulho, é aquilo que faz com que alguém se ache melhor do que os outros, ou acima dos outros, e faz com que essa pessoa deixe de perceber a igualdade, deixe de perceber e de se abrir aos outros.
A vaidade é um defeito, porque a vaidade acaba indicando para as pessoas que eu quero ou pretendo ser diferente e acima delas. A pessoa vaidosa toma decisões erradas, porque se tem numa conta excessiva. A pessoa vaidosa é difícil, porque ela só vê a si. A pessoa vaidosa é pouco estratégica, porque ela leva em conta que o mundo inteiro vai pensar sobre ela aquilo que ela mesma pensa sobre si. A pessoa vaidosa é frágil, porque alguns elogios podem quebrar toda a resistência de uma pessoa vaidosa. A pessoa vaidosa se torna uma pessoa pouco produtiva, porque acha suficiente aquilo que faz. A pessoa que é tomada de vaidade é uma pessoa que não consegue desenvolver seu potencial, porque acha que já é suficiente, está acima da média. Quando eu olhar para o mundo como um lugar de diferenças, onde todos são iguais na dignidade diante da lei, mas todos são absolutamente diferentes na percepção do mundo e nas capacidades, quando eu perceber que eu tenho características boas e ruins em comparação aos outros, quando eu tiver uma dimensão da minha própria personalidade, eu vou conseguir dar o primeiro passo para superar o problema da vaidade. A vaidade está estampada na vida de algumas pessoas. Eu quero ainda dizer o seguinte: o que seria vaidade? Cuidado exagerado com a aparência, pelo prazer ou para atrair a admiração das pessoas. Vaidade é uma característica de quem tem orgulho, de quem tem um conceito exagerado das suas qualidades e ainda uma pessoa que se torna soberba, arrogante e que se acha grande. Eu estou segurando o microfone nesta manhã, mas eu não sou melhor que nenhum de vocês. Eu estou aqui hoje como alguém que está pregando, mas eu sou tão pecador quanto cada um de vocês. Eu preciso de um Salvador como cada um de vocês precisam. Essa semana, quando eu comecei a preparar esse estudo, eu pedi muito a Deus: Senhor, que de alguma forma aquilo que o Senhor quer que seja transmitido à tua igreja possa ser falado. E por que eu digo isso, irmãos? Você precisa cuidar ou avaliar o nível de vaidade que há em você. Coloquei uma imagem aqui agora, dá uma olhada. Eu ia colocar uma pessoa, mas preferi colocar um carro. Gente, cuidar da aparência é bom, sim ou não? Com certeza. Usar uma boa roupa, ter um bom carro. Eu não estou dizendo que você não precise e não deve ter essas características em você. Cuidar com os cabelos, escovar os dentes, olha, coisa básica. Mas vamos lá, mínimo, né? Passar um perfume. Você já pensou? Vamos imaginar aqui, meninos, rapazes, que você fosse ao primeiro encontro para encontrar a sua namorada, que seria a sua esposa, e você levasse seu carro dessa maneira. Você acha que ela ia pensar o que a seu respeito? Certamente ela ter um pouquinho de ressalva. Eu pus uma outra imagem de um outro carro, porque acho que é importante. Imagine isso aqui. Isso é o que eu chamaria de uma pessoa relapsa. E eu vou usar uma palavra que eu não sei quantos de vocês já ouviram essa palavra: desleixado. Vocês já ouviram essa palavra? Desleixo. Então, eu coloquei aqui: é para você virar um desleixado? Qual que é a resposta? Claro que não. Você precisa primeiro amar a si mesmo. Se você não conseguir amar a si mesmo, você não tem condições de amar alguém, de fazer algo por alguém. Eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Eu vou constranger todos os homens dessa igreja. Posso, pastor Rafa? Você me permite fazer isso agora? Então vamos lá. Pergunta número 1. Olhem todos os homens para mim agora, por favor, todos. Vou fazer uma pergunta para os homens agora. Quantos aqui me acham lindo? Levanta a mão. Olha, eu sabia que ia ficar assim. Eu tenho um amigo, e esse amigo ele faz esse desafio na igreja. Eu vou provar que ele está certo.
Ele dizia assim, eu sou lindo. E eu vou usar desse exemplo que ele usou. Eu sou lindo, irmãos. Sou mesmo. De verdade. Sou lindo, maravilhoso. E você vai concordar comigo. Por quê? Se eu não me amar, se eu não me valorizar, como que eu vou conseguir amar você? Como que eu vou conseguir amar ao meu próximo? Vou provar dentro da Bíblia. Como é que nós conjugamos os verbos? Eu, tu, ele. Agora, veja como isto é feito dentro do conceito judaico. Olha só, eu vou passar aqui, você vai ver. Espera aí. Ó, o que diz Jesus? Amarás Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. Isso aqui é Ele, Deus. Ao teu próximo, tu, como a ti mesmo. Ele, tu, eu. Por isso eu volto a perguntar. Se eu não conseguir me amar, a ponto de amar a Deus, como é que eu vou amar e achar você bonito, belo aos olhos de Deus? Então, esse conceito de valorização você precisa ter. Você precisa reconhecer que você sim é a obra-prima que Deus fez. Então, você nunca vai conseguir me amar se você me achar que eu sou feio, que eu sou insignificante, que eu sou diferente. Irmãos, quando Jesus vier, você está esperando ele vir de forma loirinha, bonitinha, cabelo aqui no ombro, branquinho. Você vai ver Jesus e você vai falar, eu nunca vi Jesus, mas eu sei que é Ele. Não vai precisar conhecer. Então por quê? Porque você está aprendendo a amar ao próximo como você mesmo se ama. Eu posso dizer assim, e não estou sendo aqui demagogo, nem querendo ganhar o coração de vocês, nem querendo substituir o pastor Rafael. Diante de Deus, todos vocês homens que me ouvem, vocês são lindos aos olhos do Senhor. Todos, todos. Todos, sem exceção. Porque Deus deu a vida por mim e por vocês. Se isso não fosse importante, a gente não precisava se valorizar. Então, voltando a falar, você precisa sim amar a si mesmo, valorizar a si mesmo, para que você possa amar alguém, para que você possa demonstrar amor por essas pessoas. Então, eu vou voltar só um pouquinho aqui, ó. Não tem como ajudar o outro se a gente não estiver bem. Não tem como amar outra pessoa se você não se ama. Como é que você vai amar ao próximo como a si mesmo se você não tem uma referência positiva acerca de si? Quando esse meu amigo ele falava assim, eu sou lindo, e ele perguntava para a igreja, por que eu digo que eu sou lindo? Porque se eu não tiver a minha valorização de quem eu sou, perante Deus eu não tenho condições de amar vocês. Então, dentro desse conceito, eu quero que você compreenda que vaidade não é cuidar com o seu organismo, com o seu corpo. Vaidade é quando isso toma o primeiro lugar na tua vida. Então, continue cuidando da sua aparência, continue cuidando daquilo que você tem em essência e valorize-se. Quando você olhar no espelho, pode falar assim, eu sou a pessoa mais linda do mundo. Pode falar com certeza. E tenha certeza de que você é mesmo. Porque Deus o fez assim. Isso aqui eu já passei. Vamos lá. Então, partindo para o encerramento. Quando a gente olha para Salomão, e ele falando ali do livro de Eclesiastes, ele procurou a felicidade em tudo. Ele procurou a felicidade no trabalho, nas obras que realizou, no vinho, nas riquezas, na música, nas mulheres, e não achou. Quando você vê ele descrever, no capítulo 2, dos versículos 1 a 11, ele fala de todas essas coisas que acabei de mencionar. Ele reconheceu e até recomendou que o homem aproveitasse alguns prazeres bons desta vida, frutos do trabalho. Porém, ele estabeleceu ainda que a maior alegria que pode haver no coração de alguém é ter a presença de Deus, é compartilhar
a vida com a pessoa amada. Eclesiastes 9, verso 9. Então, quando a gente olha para Eclesiastes, os capítulos 1 a 6 falam de uma busca pela alegria aqui nessa terra. Quantas pessoas se realizam com carros? Quantas pessoas se realizam com viagens? Quantas pessoas se realizam com prazeres? Dos capítulos 7 a 10, ele fala sobre o valor da sabedoria que liberta o homem dessas coisas. Tem um jogador que ele disse assim: por que eu quero 10 Ferraris se eu estou vendo os meus compatriotas morrendo de fome? E ele doa parte do seu salário para ajudar lá. E os capítulos 11 e 12, ele tenta levar o leitor a buscar o Criador, que está acima do sol e que dá sentido à sua vida. Acima deste sol, há o Criador dos céus e da terra, que dá significado para a minha e para a sua vida. Salomão, que se ele pudesse dizer algo para você, ele diria assim: olhe tudo que está ao seu redor, mas nada disso vai trazer paz ao seu coração. O que vai trazer alegria, regozijo, satisfação é o que está acima do sol. Deus. Deus. E Salomão, ele tem esse discurso, e eu quero então descrever aqui qual seria então, depois de tudo que a gente vê, a conclusão da ideia do livro de Eclesiastes. As conclusões mais importantes de Salomão não estavam limitadas às experiências na ordem horizontal. Não era nas relações humanas, não era naquilo que ele via, não era aquilo que ele ouvia, não era aquilo que ele provava, que ele se alimentava. Tudo isso tem o seu valor. Mas ele percebeu que era importante olhar além do horizonte, olhar para cima, olhar para Deus, além das nuvens dos céus. Essa é a primeira e talvez importante. Olha o que diz esse texto aqui, Eclesiastes 8, 17. Diz o texto: então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe, o homem para a descobrir não a entenderá. E ainda que diga ao sábio que virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Existem perguntas, interrogações que nunca serão respondidas nesta vida. Não fique preocupado com essas questões que talvez preocupam você, que talvez tirem um pouco da sua paz. Eu tenho pedido às pessoas que façam um exercício todas as vezes que vêm à igreja. Quando você chegar aqui, peça para Deus: Senhor, eu não sei de que maneira, mas fala comigo. Pode ser numa mensagem, pode ser num testemunho, pode ser numa oração, pode ser na palavra, pode ser de alguma maneira. E eu consigo, todas as vezes que me proponho a fazer isso, Deus sempre fala ao meu coração. E eu proponho isso a você. Sabe por quê? Um dos bens mais especiais que nós temos e que vale todo o dinheiro do mundo é o tempo. Se você vir aqui e o teu tempo for desperdiçado, você perdeu vida, perdeu dinheiro e perdeu realmente a parte mais importante, que é o tempo de vida que você tem. Portanto, todas as vezes que você vir à casa de Deus, peça: Senhor, fala comigo, me usa, fale ao meu coração, transforme a minha vida. Isto aqui, irmãos, a gente, como pastor, de vez em quando você tem que ir a cultos fúnebres. No último dia de 2019, eu fui até o cemitério da Saudade, em Taboão da Serra, para sepultar o Jair Pereira. Morreu no dia 30, infarto fulminante. No dia 31 estava a família ali sepultando. Não conseguiu passar para 2020. E a gente geralmente lê esse texto aqui, olha. Tudo que te vier à mão para fazer, o que você deve fazer? Faze-o conforme
as tuas forças. O que Deus está colocando nas suas mãos? Você tem procurado fazer segundo o dom que Deus lhe deu? Continua o texto. Por quê? Na sepultura, para onde tu vais, para onde eu vou, para onde nós iremos um dia, não há obra, não há projeto, não há conhecimento, nem sabedoria alguma. Então Salomão fala da vaidade, fala de buscarmos Deus e fala que um dia nossa vida será selada. Espero que todos nós passemos 2020, cheguemos a 2021. Mas e se Deus escolher fazer com que eu ou você descansemos esse ano? Você já pensou nisso? Esse é o primeiro sábado de 2020. O pastor Rafael falou e talvez alguém já tenha tocado. Que reflexões você tem feito sobre a tua vida, sobre a tua passagem por esta terra? Eu espero que Deus te dê forças e que as tuas mãos sejam mãos para abençoar. Eu vou pedir licença aos irmãos, eu vou mostrar agora Bibi Ferreira falando sobre as mãos. Eu creio que a gente pode aprender muito com ela. Eu espero que você utilize com sabedoria os dons que Deus deu a você. Então preste atenção, pode ser um recado de Deus para nós nessa manhã. Vamos lá. Muito obrigada. E é por isso que aqui negócio de mão é uma coisa muito atrapalhada, difícil, e elas contam toda a nossa vida. Por exemplo, a mão de Maria Antonieta, ao receber o beijo de Mirabeau, salvou o trono da França e apagou para sempre a auréola do famoso revolucionário. Não sei lá quem foi que queimou as mãos, que por engano não matou por cena, que eu também não sei quem é. Foi com as mãos que Jesus amparou Madalena, e era com as mãos que os césares romanos decidiam a sorte dos gladiadores vencidos na arena. Pilatos lavou as mãos para tentar limpar sua consciência. Foi com as mãos que Judas pôs no pescoço o laço que os outros Judas não encontram. Elas, assim, acariciam o corpo amado, trazendo cada vez mais para perto do amor e do sexo, usando todos os dedos das duas mãos. Mas de repente pode se transformar em repulsa, horror, terror, pavor. E sendo agredida se defende, não, por favor. Não. Quem, eu? Eu? Minha culpa? Minha máxima culpa? Minha culpa? Eu juro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fechada e levantada representa força, poder, opinião. Suave como uma bailarina. Ela desliza, ela valseia, ela dança, ela medica as chagas. Ela enxuga as lágrimas alheias e também as suas, escondendo-as por vezes dentro da vergonha da mais profunda solidão, da total incapacidade de amar. Mas também com as mãos, nós atiramos um beijo, uma pedra, uma flor, uma granada, uma esmola, uma bomba. Com as mãos, o agricultor semeia e o anarquista vem e incendeia. Com as mãos, nós construímos os salva-vidas e os canhões, os bálsamos, os instrumentos de tortura, os venenos, os remédios, a arma que fere e o bisturi que salva. Com as mãos, o herói empunha a espada e o carrasco acorda. Com as mãos, nós tapamos a vista para não ver, e é justamente com elas que protegemos a vista para ver melhor. Os olhos dos cegos são as mãos, os mudos falam com as mãos. As mãos, na agulheta do submarino, levam o homem para o fundo do mar como os peixes, e no volante da aeronave atira-o para o ar como os pássaros. Jesus abençoava com as mãos. O homem, para pedir a criatura amada em casamento, pede-lhe a mão. Agora, um aperto de mãos pode ser o maior pacto de amizade por uma vida inteira. E nos dois extremos da vida, quando nascemos para o mundo ou quando partimos para sempre, ainda são as mãos que prevalecem, porque quando nascemos, para nos levar à carícia do primeiro beijo, são as mãos maternas que nos agasalham e acariciam o corpo pequenininho. E no fim da vida, quando os olhos fecham, o corpo gela e os sentidos desaparecem, ainda são as mãos brancas de cera que continuam na morte as funções da vida.
E a imagem consoladora do Nazareno pregado na cruz vai conosco para debaixo da terra em nossas mãos cruzadas sobre o peito. E as mãos dos amigos nos conduzem e as mãos dos coveiros nos enterram. O que você tem para fazer, faça. Peça sabedoria a Deus. Vive esse ano na perspectiva de Deus, no plano de Deus para a tua existência. Eu espero que o seu ano de 2020 seja um ano repleto de lutas, de batalhas, mas de conquistas e vitórias. Salomão encerra Eclesiastes no capítulo 12, versículos 13 e 14, dizendo assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Que Deus lhe abençoe. Que a sabedoria que vem de Deus, do alto, ela preencha a tua existência. Seja algo real na tua vida. E que hoje, em nome de Jesus, essa sabedoria preencha o vazio da sua alma.